Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então para a nossa segunda aula sobre simbolismo. Gente, lembrando que o simbolismo é um movimento que vai acontecer tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Lá em Portugal, gente, ele vai acontecer de uma forma mais leve. Aqui no Brasil, a gente vai ter até uma temática um pouquinho mais social. Por exemplo, a gente tem o Cruz e Souza, que é um autor aqui que nasceu no Brasil, que era negro e morava na região de Santa Catarina, nascido lá também. Ele era de uma família de escravos, só que eram escravos já livres. E ele vai escrever, gente, sobre toda essa angústia que ele sente. Angústia essa, que pode ser em relação a ser negro e também em relação aos problemas que ele vê. Lembrando, gente, ele vai ser totalmente apaixonado pela cor branca. Na sequência, a gente viu então o Afonso de Guimarães, que escreve então o poema chamado Ismalha. Ele é um que vai perder a sua esposa de forma muito precoce e vai, falar sobre essa perca que ele teve então nos seus poemas. Mas agora, gente, nós vamos fazer exercícios então envolvendo o simbolismo. Por exemplo, o primeiro. Assinale a única afirmação coerente com as características do movimento simbolista. Letra A. Algumas obras são bastante herméticas, justificando a referência a um estilo nefilibata, pela obscuridade nebulosa, consistindo não poucas vezes em uma linguagem de compreensão extremamente difícil. Letra B. Evita radicalmente a abordagem de paisagens desoladamente esfumaçadas, de visões esgarçadas, de um estilo etéreo e de um penumbrismo no ambiente. Letra C. Nas obras há um predomínio dos fatos fisiológicos, que não de fato de ordem espiritual e transcendente, mas apenas manifestações da matéria. Letra D. Preferência pelos assuntos da época, marcadamente as questões sociais, como a abolição da escravatura. Letra E. Exacerbado sentimento da natureza, que se revela especialmente quanto à apresentação do indígena e das riquezas naturais, como florestas, rios e faunas. Ou seja, gente, a única aqui que tem coerência, então, dentro do simbolismo é a letra A. A letra B, gente, fala que ele evita essas paisagens esfumaçadas. Ou seja, gente, que não é claro. Sendo que o simbolismo, ele não é claro. Então, ele não vai evitar. Ele vai realmente utilizar isso. Na letra C, ele fala de fatos fisiológicos e não fatos de ordem espiritual. Sendo que no simbolismo, a gente tem, sim, essa parte mais espiritual. Na letra D, ele fala que eles buscam questões sociais como a abolição da escravatura. Gente, a abolição vai acontecer lá no romantismo, tá? Então é movimento anterior a isso. Aqui a gente tem preocupações, mas não são sociais. E a letra E fala de exacerbado sentimento de natureza, que fala da apresentação do indígena e das riquezas naturais. Gente, aqui também está falando do romantismo, tá? Então não tem relação nenhuma com o que a gente estava vendo. Segunda, no poema de Cruz e Souza acontece o predomínio das seguintes características. Letra A, inovações, simultaneidade de traços, dinamicidade, ausência de sequência temporal e descritor observador. Letra B, explicações, sequência de traços, estaticidade, sequência temporal e narrador personagem. Letra C, explicação, sequência de traços, dinamicidade, ausência de conflito narrativo e ausência de narrador. Letra D, invocações, concomitância de traços, estaticidade, ausência de conflito narrativo e ausência de narrador. Letra E, invocações, concomitância de traços, estaticidade, sequência temporal e descritor observador. Gente, primeira coisa, se eu estou falando de poesia, como diz aqui no poema de Cruz e Souza, eu não posso colocar que tem narrador personagem, ausência de narrador e ausência de narrador. Eu posso chamar de descritor? Posso, mas o preferencial mesmo seria chamar de eu lírico. Então, esse daqui, gente, é uma forma de eliminar, então, as alternativas aqui na questão número 2.
Na sequência, nós temos: encontre a alternativa que há erro na correlação estética característica. Na letra A, fala de romantismo, sentimentalismo. B, naturalismo, determinismo. C, parnasianismo, descritivismo. Letra D, simbolismo, materialismo. Letra E, modernismo, nacionalismo. Gente, ou seja, a primeira está correta sim, porque a gente tem um sentimentalismo, principalmente na segunda geração do romantismo, esse sentimentalismo exagerado. Naturalismo, uma das vertentes que ele vai seguir é a determinista, onde o meio vai então falar como eu sou, vai corresponder então ao que eu sou. Na letra C, fala de descritivismo no parnasianismo. Sim, porque, gente, a poesia parnasiana ela é considerada, então, descritiva. Fala de simbolismo e materialismo. Por que não é simbolismo e materialismo? Porque, gente, ele é espiritual e não material. E o modernismo e o nacionalismo, sim, porque a gente tenta, então, criar uma arte com moldes brasileiros. Por isso, gente, a errada, é estranho falar isso, mas é que vocês devem marcar, é a letra D de dado. Na sequência, alguma coisa está para o parnasianismo, assim como alguma coisa está para o simbolismo. A alternativa que não preenche as lacunas é: letra A, verso de ouro, dimensão mística. Letra B, artesanato da palavra, liturgia. Letra C, culto da forma e musicalidade. Letra D, lirismo exacerbado, realidade chã. Ou E, perfeccionismo métrico e flexibilidade. Gente, a única que não se encaixa é a letra D, por quê? Se eu estou falando de parnasianismo, eu não posso ter então esse lirismo, que seria a mesma coisa que falar dos meus sentimentos de forma exagerada. Isso não pode acontecer dentro do parnasianismo. E aqui, gente, seria a realidade que nós vivemos. Isso também não pode acontecer porque eles vão para a parte espiritual. Por isso, gente, que a que vocês não vão preencher ali é a letra D. Lembrando que as outras, gente, elas preenchem de forma correta, então, o nosso enunciado. Na sequência, nós temos: sobre o simbolismo, é incorreto afirmar que, letra A, na França, o poeta francês Arthur Rimbaud é considerado precursor do simbolismo por ter publicado As Flores do Mal. Letra B, abundância de metáforas e figuras sonoras. Letra C, as obras buscam sugerir os objetos como símbolos, como ao usar a cruz para falar de sofrimento. Letra D, 3 das temáticas mais comuns do simbolismo são sonho, mistério e morte. Letra E, no Brasil, 3 grandes poetas se destacaram dentro do movimento simbolista: Augusto dos Anjos, Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Gente, a que está errada é a letra A, por quê? Quem escreveu As Flores do Mal não é o Rimbaud, é o Baudelaire. Então, por conta disso, ela está errada. Lembrando, gente, nós realmente temos abundância de metáforas e figuras sonoras. Abundância de metáforas é porque eu estou usando os símbolos. E figuras sonoras são as figuras de linguagem sonoras, a aliteração e a assonância. Ele coloca na C que as obras buscam sugerir os objetos como símbolos. Correto. Até entra nessa questão das metáforas. Como usar a cruz para falar de sofrimento? Por que eles fazem essa associação da cruz com o sofrimento? Para quem é cristão, a gente tem, a crença de que Jesus carregou a cruz. E isso foi o sofrimento dele. Então, eles fazem essa associação. Na letra D, fala que são as 3 temáticas mais comuns: o sonho, o mistério e a morte. Perfeito. Mistério, gente, justamente porque eu não tenho bem claro o que ele está falando. E na letra E, fala que a gente pode destacar como os grandes escritores simbolistas: o Augusto dos Anjos, Cruz de Souza e Afonso Guimarães. Gente, lembrando, Augusto dos Anjos, sim, ele se enquadra também como simbolista, mas ele pode ser simbolista, parnasiano, pré-modernista e também impressionista. A número 6, os autores do simbolismo. Letra A,
propunham o exercício da subjetividade contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico. Letra B. Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser apreendida e descrita de maneira objetiva e racional. Letra C. Cultivavam a forma fixa dos sonetos. Letra D. Não apresentavam interesse pelo inconsciente e pelas zonas profundas e desconhecidas da mente humana. E E. Eram positivistas e naturalistas. Gente, a que está correta é a letra A, por quê? Na letra B, ele está falando de uma realidade complexa demais para ser apreendida. E eles descreviam de maneira objetiva e racional? Não, era subjetiva e irracional. Fala que eles cultivam a forma fixa dos sonetos. Nem sempre, gente. Quem vai sempre utilizar sonetos são os poetas parnasianos, não os poetas simbolistas. Na letra E, fala que eles não apresentavam interesse pelo inconsciente. Vocês não lembram que eu falei anteriormente que eles tinham um grande interesse pelo inconsciente, pelo subconsciente? E na letra E, que eram positivistas e naturalistas. Gente, positivistas são aqueles que acreditam somente naquilo que advém da ciência. Então, quem era positivista eram os naturalistas, tá? Então, não se enquadra aqui. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de literatura sobre o simbolismo. Não esqueçam, gente, acontecem ao mesmo tempo parnasianismo, simbolismo, naturalismo e realismo, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!